No programa de hoje eu vou conversar com a coordenadora de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no Brasil, Maria Cláudia Falcão, que vai falar sobre o papel da OIT nas relações de trabalho, agora no Justiça e Cidadania. No programa de hoje é um programa especial, nós estamos falando sobre a criança e o adolescente, sobre a inserção no mundo do trabalho. E eu recebo no programa de hoje a coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no Brasil, Maria Cláudia Falcão. Maria Cláudia, seja bem-vinda ao programa Justiça e Cidadania. Muito obrigada. Quais as novidades hoje e quais os focos mais fortes da OIT com relação ao combate ao trabalho infantil, por exemplo, e o incentivo à aprendizagem? Especialmente, vamos enfocar primeiramente no Brasil. Ok. Bom, o Brasil ele é reconhecido internacionalmente por todas as suas políticas. É um país que desde o início da década de 90 vem empenhando esforços para realmente erradicar o trabalho infantil. Desde 92 até hoje, mais de 5 milhões de crianças foram retiradas do trabalho infantil. E a OIT sempre esteve presente desde 92 aqui no Brasil, apoiando governos, empregadores e trabalhadores a implementar essas políticas para o combate ao trabalho infantil. E nós, dentro da OIT, as principais estratégias para isso são sempre a educação, né, que é uma clássica resposta ao trabalho infantil, né, você dar oportunidade de uma educação de qualidade para essas crianças, porque hoje, na grande maioria das vezes, as crianças que estão em trabalho infantil, elas não têm essa oportunidade. É você pensar em uma legislação eficiente, mas sendo aplicada. O Brasil ele tem hoje uma legislação em relação ao tema do trabalho infantil muito avançada em relação a outros países. O que nos falta realmente é garantir essa aplicação na ponta. Você pensar em políticas de emprego para a população que está em idade permitida para o trabalho, ou seja, para os pais desses meninos ou dessas meninas que estão em situação de trabalho infantil, porque muitas vezes eles são levados, na grande maioria das vezes eles são levados ao trabalho infantil pela pobreza, né? E também aos adolescentes que estão em idade permitida, porque a partir dos 16 anos é possível trabalhar no Brasil, não ser na condição de aprendiz, a partir dos 14, sim. E aí acho que entra a importância da aprendizagem, né? A aprendizagem hoje mais de 80% das crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil, eles têm mais de 14 anos, então eles poderiam estar na aprendizagem, e nós sabemos que existe aí um potencial de vagas de aprendizagem que poderiam estar sendo preenchidas, sendo ofertadas a esses meninos que estão envolvidos em algum trabalho perigoso e que não estão. Então, acho que o estímulo à aprendizagem é algo muito importante, é uma das principais estratégias, talvez não é a única, ela precisa estar combinada com outras, né? E pensando sempre em políticas de proteção social. Eu acho que as famílias, elas precisam viver minimamente com dignidade. Então, é continuar pensando, sim, na manutenção de todos esses programas que hoje o Brasil tem, continuar com os programas de transferência de renda para que essas famílias que estão numa situação mais vulnerável, elas consigam viver de uma forma digna. E o que está faltando? Está faltando da parte do empresariado também alguma visão nesse sentido para que encaixe essas vagas aos jovens? Eu acho que a aprendizagem, ela precisa ser boa para todo mundo que participa do processo, ou seja, ela tem que ser interessante para o aprendiz, tem que ser interessante para a empresa e para a própria instituição qualificadora, né? Está faltando um link, talvez, maior entre essas três partes, e que a aprendizagem, muitas vezes no Brasil, ela é vista como um custo e não como um investimento. E esse é um diferencial que acontece quando nós comparamos a aprendizagem do Brasil com outras aprendizagens de outros países, né? Onde os aprendizes são disputados, as empresas querem, porque sabem que estão preparando um menino ou dando uma oportunidade de trabalho para um adolescente, para uma adolescente que pode ser futuramente empregado da sua própria empresa e que já vai entrar muito mais qualificado. Mas hoje o que falta realmente é essa conexão dos empresários com
com a determinação também dos tipos de postos de trabalho que eles necessitam, né? Então, acho que precisa de um maior envolvimento, sim, dos empresários nesse processo da aprendizagem. No âmbito da Justiça do Trabalho no Brasil, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os TRTs, existem os comitês, inclusive o Comitê Regional. Aqui tem o Comitê Regional de Combate ao Trabalho Infantil e também de Estímulo à Aprendizagem. A importância, o papel desse comitê, inclusive de fazer essa catalisação com os parceiros, a importância dessas comissões regionais, porque a Justiça do Trabalho no Brasil tem essa preocupação. Né? Não, isso é algo super interessante, acho que é uma particularidade do Brasil, a participação da Justiça do Trabalho nos programas de combate ao trabalho infantil, de promoção, tem sido muito são assim, então assim, é algo que é reconhecido pela OIT como uma boa prática que eu não conheço em nenhum outro país que tenha uma participação tão ativa da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e que faz a diferença. Eu acho que quanto mais parceiros nós tivermos, melhor. E acho que a Justiça do Trabalho ela tem um peso, né, muito importante, ela é uma formadora de opinião, uma influenciadora, então acho que nos municípios isso também tem um grande diferencial quando você tem a participação da Justiça do Trabalho. E o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, aqui em Porto Velho, está realizando, nós estamos gravando o programa aqui hoje, dia 7 de junho, né, numa sexta-feira, onde Maria Cláudia vai falar também ao público aqui de um seminário regional integrado do trabalho seguro e também do combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. E nesse dia, hoje, sexta-feira, a juíza Cristiana Dark, Damasceno, que é juíza titular da Vara do Trabalho de Plácido de Castro, no interior do Acre, que também é membro do Comitê Gestor Regional, vai receber uma certificação pelo curso de formação de multiplicadores da educação no mundo do trabalho, né, e combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. A Vara do Trabalho de Plácido de Castro, ela fica situada lá na fronteira da Bolívia com o Brasil. Então, eu gostaria, no próximo bloco, que a senhora comentasse com relação a isso, a importância dessa iniciativa. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta com Maria Cláudia, da OIT, para responder essa pergunta. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com a coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no Brasil, Maria Cláudia Falcão. E eu deixei no ar a pergunta no bloco anterior com relação a essa iniciativa da juíza do trabalho Cristiana Dark, lá na fronteira da Bolívia com o Brasil. É uma iniciativa interessante, né, a 100 quilômetros da capital do Acre. Como que a OIT, né, pela OIT, veio uma iniciativa como essa, que é importante esse estímulo também, né? Com certeza. Eu falo sempre hoje que o diferencial, o Brasil vai conseguir erradicar o trabalho infantil quando tivermos políticas fortalecidas e implementadas em todos os 5.570 municípios. Então, iniciativas dessas que podem parecer no primeiro momento pequenas, são elas que fazem a diferença, porque se cada município tivesse uma iniciativa como essa, no final a gente estaria, né, com mais de 550 municípios. Com um programa como esse, né? E acho que um programa que também trata da educação, né? Porque a gente sabe que a educação é a principal alternativa à erradicação do trabalho infantil, utilizando também um material que a OIT produziu e o que nós gostaríamos mesmo é que ele fosse realmente disseminado e utilizado. Para nós é muito importante ver esse tipo de iniciativa. Quisera que outros também tivessem a mesma iniciativa que a juíza. Quando a gente fala de Brasil, nós temos aí um Brasil com uma dimensão continental impressionante. Então, quer dizer, aqui na Amazônia uma realidade, no Sul, Sudeste, Nordeste. Hoje no Brasil é possível a OIT, por exemplo, pela OIT, você tem uma avaliação, quais as regiões que estão mais precárias no Brasil? Ou está tudo muito precário? Infelizmente não dá para se afirmar. Não dá para comparar. Não dá para comparar.
o trabalho infantil ele não é particularidade de uma região ou de um estado, não tem uma região que esteja, você tem trabalho infantil em por todo o Brasil. Talvez os motivos sejam um pouco diferentes. Por exemplo, acho que o Norte e o Nordeste estão mais atrelados à pobreza, ou seja, o trabalho infantil, a principal razão do trabalho infantil é a pobreza. No Sul, a gente já sabe que tem algo do fator cultural, ou seja, a transmissão da terra, então os meninos acabam se envolvendo com o trabalho desde muito cedo, porque tem que ocupar o lugar do pai, né? Então, existe isso, mas é algo que é generalizado por todo o Brasil. E como combater o trabalho infantil? Assim, porque, veja, tem as instituições, mas eu digo, o nosso programa ele vai a diversos públicos. Eu digo, o que cada um pode estar fazendo para combater o trabalho infantil? Cada cidadão. Eu acho que começa pela mobilização e sensibilização das pessoas para entenderem o que é trabalho infantil e os malefícios que o trabalho infantil tem, né? Até você ter políticas que realmente possam atender e retirar essas crianças do trabalho infantil, oportunidades de emprego e trabalho decente para esses familiares, né? Uma educação de qualidade, você ter escolas que realmente acolham, né, essas crianças e não espantem, porque hoje o que a gente tem muitas vezes são escolas que os meninos não conseguem ficar, então eles preferem ir para trabalhar, já ganhar o seu dinheiro, ao invés de ficar, porque talvez aquela escola também, ele só está perdendo tempo, ela não vai ajudá-lo a quebrar aquele ciclo da pobreza, né? Então, são basicamente essas áreas e um trabalho concertado entre todas as áreas, ou seja, não é somente a área de assistência social, não é só a justiça do trabalho, é cada um fazendo a sua parte, mas de uma maneira muito integrada. Esse é um típico caso que somente com a intersetorialidade, com as diversas áreas, trabalhando conjuntamente no nível federal, estadual e municipal, é que nós vamos conseguir erradicar o trabalho infantil no Brasil. E o papel da educação, do professor, enfim, que está acompanhando aquele aluno? Porque a aprendizagem, ele está ligado e tem que ter uma ligação direta com a educação também, né? Sim. Porque, lógico, a educação, a pessoa, quer dizer, não vai para a aprendizagem e abandonar a escola, por exemplo. Né? Então, o papel do professor nesse sentido? Acho que a grande vantagem da aprendizagem é que esse menino, essa menina, ele tem uma oportunidade de um trabalho protegido, de um trabalho seguro, mas ele também tem que se manter na escola, porque a gente sabe que a evasão escolar, ela começa e se intensifica muito mais a partir dos 14, 15 anos, quando se completa o ensino fundamental. Mas se esse menino ou essa menina ele está na aprendizagem, ele precisa necessariamente estar matriculado. Né? Então, é a manutenção, além de você estar dando uma oportunidade de um trabalho protegido, você está garantindo que esse menino ou essa menina permaneça na escola. E acho que o professor tem um papel fundamental, mas ele também precisa estar sensibilizado em relação aos malefícios do trabalho infantil, falar sobre ele, não estimulá-lo, porque muitas vezes a gente ainda ouve alguns que acham que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, né? Então você ter... E eles já também... é radical, laica. Exatamente. Então, assim, ou eles também saberem identificar casos de trabalho infantil e se sensibilizarem e já poderem avisar, por exemplo, ele percebeu que o menino está sempre dormindo em sala de aula ou que está faltando, alguma coisa está acontecendo. Se ele já tem esse olhar sensibilizado, ele consegue identificar e já consegue acionar e tentar entender o que está acontecendo, procura a família e muitas vezes é um caso clássico de trabalho infantil. Tá certo. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta na sequência para continuar a conversa aqui com a coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho da OIT, Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Maria Cláudia Falcão. A gente volta aí em seguida. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com Maria Cláudia Falcão. Ela é coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no Brasil. E uma pergunta que eu gostaria de fazer à Maria Cláudia é que hoje a gente vive um momento sociopolítico no Brasil que às vezes a gente fica meio... assim, as pessoas ficam, de certa forma, se questionando algumas questões da educação e o que isso reflete no mundo do trabalho, Maria Cláudia. É um momento complicado, né? Acho que são ciclos, né, que os países vivem. Eu acho que o importante agora é
evitar todo e qualquer tipo de retrocesso, manter as políticas atuais. Eu acho que aí temos um papel muito importante, todas essas organizações que defendem o mundo do trabalho, que entendem o mundo do trabalho, para que tudo que foi conseguido até agora, nós não voltemos para trás e se tenha algum retrocesso, né? Porque mesmo com toda essa política que nós temos hoje no mundo do trabalho, nós ainda não fomos capazes de erradicar o trabalho infantil. Então imagine se houver retrocessos. Então, a importância hoje de todas as instituições estarem trabalhando conjuntamente para a manutenção das políticas hoje existentes, né? Porque, inclusive, a reforma trabalhista teve algumas questões afetas as próprias questões da OIT, né? Tipo assim, são normas da OIT que ainda foram questionadas com relação à aplicabilidade, se, quer dizer, inconstitucional, constitucional, quer dizer, com relação às normas, né, da OIT. Existem as convenções que se o Brasil as ratificou, elas precisam ser implementadas no país, né? E o Brasil sempre que ratifica uma convenção, ele faz adequações necessárias na sua legislação para colocar na sua legislação o que está disposto nas convenções, né? Então é importante isso. E eu gostaria que para o fechamento aqui você pudesse deixar para os nossos telespectadores da TV Justiça e também do Amazon Site e outras emissoras parceiras com relação à importância, especialmente aqui nós estamos falando da Amazônia, direto aqui de Porto Velho, o que as pessoas podem, de certa forma, estar contribuindo e também como chegar ao OIT no sentido de denúncias, algum tipo de propostas, sugestões que possam chegar até a OIT, até vocês. Eu acho que hoje a palavra-chave para o Brasil é acelerar. Precisamos acelerar o ritmo de queda do trabalho infantil. Por quê? Porque nós temos uma meta, né, com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Existe uma meta muito clara, que é de erradicação do trabalho infantil até 2025, ou seja, nós temos 6 anos para tirar mais de 2 milhões de crianças que estão em situação de trabalho infantil, né? E a gente sabe que 6 anos passam muito rápido. Sim. Então, mais uma vez, o Brasil não cumprir com a meta, e não é só o Brasil, outros países também não cumprirem, mas mais do que o cumprimento de uma meta, nós estamos falando do futuro de mais de 2 milhões de crianças e adolescentes que podem ter o seu futuro laboral sim comprometido se não forem retirados agora do trabalho infantil. Esses dados hoje têm 2 milhões. De acordo com a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílio, 2,4 milhões de crianças entre 5 e 17 anos ocupadas no Brasil. Se não for colocadas na aprendizagem, isso aí outros setores ou a criminalidade, outros rumos acabam levando esse adolescente. Né? Com certeza, por isso que você precisa sempre dar alternativas para que ele não siga, porque senão ele acaba seguindo aquele caminho que está mais fácil ali, né? Exatamente. Então, precisamos dar alternativa e toda vez que se dá alternativa, os meninos e as meninas, eles respondem muito bem. Eles só precisam de oportunidade. E dignidade para seguir. Com certeza. Tá certo. Nós ficamos agora com um vídeo aí sobre aprendizagem e eu quero agradecer aqui a nossa convidada de hoje, que é a coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no Brasil, Maria Cláudia Falcão. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada. De certa forma, tudo que eu vivi foi um aprendizado de como eu não queria viver. E isso não foi um aprendizado que veio da rua só pelo relato, mas do apoio que eu tinha na minha casa. Então, muitos da minha idade se entregaram para essa realidade. Mas a realidade que minha mãe me mostrava, meu pai me mostrava era: você quer essa realidade e viver isso? Que o fim é esse? E aí, a partir daí que a minha cabeça começou, desde pequena, a pensar em não viver isso. A construir meios de mudar essa minha realidade.
Hoje chega aqui, muito tempo que eu não venho, tem a árvore que eu vejo que cortaram, que tiraram uma amendoeira que tinha aqui grande, que era o lugar onde a gente sentava de momento de lazer. Porque como o apartamento era muito pequeno, então a gente não tinha local lá dentro para ficar e era muito quente. Então a gente tinha que sentar do lado de fora. E na época, quando a gente morava aqui, a boca de fumo se localizava bem na nossa porta de casa. Na época que tinha baile funk no Rio de Janeiro, em rua, que era algo mais comum, não é como hoje, em lugares fechados, eles fecharam a esquina com um caixa de som e até o final da rua teve de tudo que você puder imaginar, teve. Quando eu digo tudo que você pode imaginar, você pode pensar em relação a sexo explícito, drogas ilícitas à vontade, pessoas armadas andando sem nenhum pudor. Eu tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos quando teve esse baile funk aqui na rua. Lá era uma situação onde a gente não vivia, a gente sobrevivia. Cada dia era um dia. E aqui, depois que a gente mudou para cá, a liberdade de poder sair e entrar na hora que quiser e fazer as coisas, foi aqui que eu comecei a desenvolver. E é triste a gente ver que todas aquelas crianças, tudo se perdeu. Tudo morreu, foi assassinado, entrou pro mundo do crime e se perderam. É muito triste a gente constatar isso, né? Então, são muito poucos os que conseguiram se manter fora. Um jovem hoje que comete o delito e cai em medida socioeducativa, ele hoje custa ao Estado cerca de R$96 mil por ano, R$8 mil por mês. Ao passo que o jovem inserido na aprendizagem profissional, com seu contrato especial de trabalho vigente, ele, além de não estar interferindo na sociedade de maneira negativa, na criminalidade, ele passa a recolher para o Estado cerca de aproximadamente R$2.500 por ano. O programa Jovem Aprendiz entrou para mim no finalzinho do limite de idade. O programa vai até 23 anos e 11 meses. Eu comecei com 23 anos, 22 para 23 anos, foi em 2016. E foi muito interessante, porque foi um programa onde eu pude trazer a minha experiência de vida e de profissionalismo que eu já tinha e conhecer a realidade de outros jovens. Então ali, não só na empresa onde eu trabalhava, na parte de RH, eu pude também com os jovens, nos encontros semanais, trazer essa realidade, trazer essa motivação de continuar trabalhando, mesmo que não fosse efetivado por ser um programa de contrato temporário, não desistir, de continuar estudando. Foi interessante que eu pude dar palestras nesse período. Fui a uma escola na Ilha de Guaratiba de pessoas muito carentes, muito parecido com a minha realidade, e mostrar ali que, olha, vale a pena, sabe? Você pode entrar numa multinacional como eu entrei, mesmo vindo de uma área como essa, você consegue mudar a sua realidade. A principal característica do contrato de aprendizagem é que ele é um contrato formalizado, ele é um contrato que dispõe com clareza sobre cada um dos seus itens, até por causa da condição de vulnerabilidade que um adolescente de 14 anos que já pode ser aprendiz se encontra. O contrato precisa ser escrito, precisa trazer disposição do que é parte teórica e do que é parte prática do contrato de aprendizagem, quando é que o aprendiz estará estudando, em que entidade ele estará estudando, qual entidade se responsabiliza por esse contrato de aprendizagem e em quais momentos ele estará também trabalhando, em quais momentos ele estará colocando em prática aquilo que ele aprendeu na parte teórica. A aprendizagem, ela não é apenas uma oportunidade para o jovem, ela é um direito desse jovem. A Constituição Federal prevê a proibição de qualquer tipo de trabalho abaixo de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Sem o programa Jovem Aprendiz eu não teria entrado na faculdade, por 2 motivos. Primeiro, pela questão da carga horária. Por ser um programa onde se incentiva o estudo do ingressado no curso, no programa, dava para se conciliar 6 horas de trabalho com a hora de faculdade. Então foi algo que me chamou a atenção. E também pela questão da remuneração. Por ser uma remuneração que dava para pagar a minha faculdade, então eu pensei e falei assim, não, agora eu tenho que tomar uma decisão de ingressar para realmente mudar essa realidade da minha vida. E entrei na faculdade, depois que eu saí do programa de Jovem Aprendiz, por causa da faculdade, tive meu estágio remunerado, onde eu pude continuar pagando a minha faculdade e a luta segue. Se a gente tivesse ficado só naquele horizonte ali da comunidade onde a gente morou, não teria saído nunca dali. A gente tem que levantar os olhos e olhar além e entender que tem outras vidas, outras maneiras de se viver a vida
e que a gente não precisa ficar preso àquilo. A gente é capaz de fazer coisas novas, é capaz de se surpreender até com a gente mesmo, né? O jovem, a partir dos 14 anos de idade, ele pode estar inserido em um programa de aprendizagem que fala a vinculação dele entre escola, profissionalização e sua vida. Então, são 3 eixos que precisam ser executados. A aprendizagem, ela é importante para o jovem, ela é importante para a empresa e ela é importante para a sociedade. Como é que isso se desenvolve? O jovem, ele vai estar vinculado a uma instituição educacional, vinculado a uma escola que vai utilizar todos os mecanismos para que ele apreenda conceitos e que possa usar esses conceitos e essa prática dentro da empresa ao qual ele estará vinculado para a aprendizagem. Com isso, ele vai desenvolver suas habilidades, ele vai conviver com pessoas, ele vai desenvolver técnicas que está aprendendo na teoria. Então, a aprendizagem, ela é um conteúdo que utiliza técnica, teoria e prática. Outra vantagem fundamental de se ter aprendiz está na relação que a empresa estabelece com o próprio país, com a responsabilidade social da empresa. E uma empresa que age com responsabilidade social, que sabe que quando ela qualifica um profissional, ainda que no futuro ela não aproveite essa mão de obra acabe servindo para uma outra empresa, uma empresa que tem essa consciência de que existe um papel para isso, essa empresa, ela sabe que está criando um mercado consumidor, ela sabe que está levando o país adiante, ela sabe que a responsabilidade social interfere, inclusive, na imagem que a sociedade tem dela enquanto empresa. Esse jovem, ao sair, vai estar muito melhor formado para, no futuro, poder desenvolver bem a sua atuação. Quando nós falamos de aprendizagem, nós não estamos falando do presente. Nós estamos falando do futuro do Brasil. Nós estamos falando de jovens que irão acessar o mercado de trabalho hoje para serem os líderes, para serem os políticos, os juízes, os procuradores, para serem os administradores do futuro. Eu sempre digo, e levo isso para a minha vida, que nós temos a capacidade de nos construirmos nas desconstruções. Ou me torno vítima daquilo que eu passei, ou me construo como uma pessoa melhor e ajudo a melhorar outras pessoas.